E aí, galera, tudo certo? Pô, primeiramente eu quero pedir desculpa para vocês, né? No dia da quinta-feira, que é a minha aula, eu não pude realmente entrar com vocês pelo fato da minha internet não conseguir de jeito nenhum acesso, né? E aí, quase que, eu não vou mentir para vocês, quase que hoje, no sábado, eu não consigo entrar também, tá bom? Então, assim, hoje a gente vai fazer uma parte muito importante da atividade, né? Do nosso assunto, que é trabalhar sobre probabilidade. E a probabilidade, como vocês bem sabem, ela não é uma grandeza biológica, ela é uma grandeza matemática, tranquilo? Então vocês precisam sacar um pouco de matemática aí para que vocês entendam de fato o conteúdo. Eu vou estar lançando essa videoaula para vocês, eu vou estar lançando também outras videoaulas relacionadas a isso, com correção de atividades, porque, cara, a probabilidade só vai aprender se tiver atividade, beleza? Então, para gente conseguir fazer o negócio bacana fluir aqui, vamos entender o seguinte. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa entender a questão do cruzamento, né? Como é que acontece esse cruzamento? E a gente já viu que o cruzamento ele acontece entre seres vivos da mesma espécie e tal, e eles vão cruzar os genes alelos que ele tem. Lembrem-se comigo, galera, cada cada característica que você tem são dois genes alelos que produzem essa característica. Então, cor de pele, cor do olho, cor do cabelo, tudo isso, dois alelos vão fazer. Então, eles precisam estar conectados, esses dois alelos, lógico, em cromossomos homólogos diferentes, para gerar essa característica no corpo de vocês. Tá certo? Então, assim, na hora da reprodução, como acontece na primeira lei de Mendel, que eu já passei para vocês, o que rola? Os genes alelos eles se separam. Um gene vai produzir um espermatozoide, o outro gene vai produzir outro óvulo. A mesma coisa acontece com a fêmea, né? Então, um gene alelo vai produzir um óvulo e o outro gene alelo pode produzir um outro óvulo. Por isso que, no caso do cruzamento, gente, tudo é questão de probabilidade, beleza? Então, assim, a probabilidade é algo possível de se acontecer. Então, eu não posso cravar, por exemplo, eu tenho olho azul, meu parceiro não tem. Eu posso ter certeza que o meu filho vai nascer de olho azul. Isso não acontece, tranquilo? Veja o meu caso, por exemplo, meu filho nasceu de olho azul, né? Mas a minha esposa não tem e nem eu tenho. Então, nesse caso, o que acontece de fato, guerreiros do mal, é que há uma predisposição genética, há um gene alelo que vai se combinar para que ele tenha nascido desse jeito. Beleza? Então atenção aí nos detalhes, porque isso é importante pra caramba. Aí na tela de vocês, galera, vocês estão vendo aí, ó, tem um ratinho preto e um ratinho branco. Tem uma ratinha, né? E um ratinho aqui. Bem, a ratinha, ela é branca e ela é heterozigota, olha, homozigota recessiva, beleza? Azinho, azinho. Já o preto, ele é azão e aí ele colocou um tracinho aqui do lado para a gente demonstrar esse cruzamento. Então acontece o seguinte: se por um acaso esse rato preto ele for, beleza? Se por um acaso esse rato preto ele for azão azão, galera, então o cruzamento vai se dar da seguinte maneira: olha, azão vai cruzar com esse azão, esse primeiro azão aqui, ó, vai gerar azão azinho. Esse azão ele também pode cruzar com esse outro gene aqui, ó. Lembra que eles vão se separar para produzir os gametas, né? Então vai gerar azão azinho também, beleza? Esse azão aqui do lado, ó, beleza? Ele vai também poder cruzar com esse azinho, que vai gerar azão azinho. E esse azão ele também pode cruzar com esse último azinho aqui, ó, que vai gerar azão azinho. Ou seja, qualquer possibilidade, se no caso o preto, que é o azão azão, que vai gerar o preto, né? Quem tem pelo menos um azão vai gerar o preto, porque o azão é dominante. Então, nesse caso, todos os filhos desse casal, se o rato preto for azão azão, vai ser preto. Por quê, galera? Lembra daquela regra de dominância? O dominante, ele sempre domina o recessivo. Beleza? Não esquece disso. Agora vamos pegar aqui, olha. Vamos supor que o rato preto fosse heterozigoto. Azão azinho aqui, olha. Tivesse um azão azinho. Lembra que ele vai continuar sendo preto. Por quê? Porque o azão domina o azinho.
Se esse ratão fosse azão azinho, beleza? Então a gente faria o seguinte, ó, esse azão cruzaria com esse azinho, que geraria azão azinho, beleza? Tudo ok aí? Vamos lá. Esse azão, ele também poderia cruzar com esse azinho aqui, ó, o segundo azinho, que poderia gerar também o azão azinho. Tranquilo? Então a gente tem dois azão azinhos já sendo produzidos aí. Esse azinho, ele também poderia cruzar com esse azinho, gerando azinho azinho, e esse azinho poderia cruzar com esse último azinho aqui, gerando azinho azinho. Beleza? Então, nesse ponto, senhores do mal, presta atenção. Se o rato preto fosse azão azinho, né, a gente teria a prole de dois pretos com a devida dominância, tranquilo? Lembra, olha a dominância aqui, ó, tá certo? Presta atenção, um domina o outro, então por isso que ele é preto, tranquilo? E a gente tem o azinho azinho, que é o caráter branco, gerando então aqui esse branco. Por quê? Porque o azinho que estava lá no preto se juntou com o azinho da mulher, da mulher já da rata, né, que é branco, que é azinho azinho aqui também. Beleza? Então isso ele foi chamado de cruzamento teste. Beleza? Aí tem muita gente que me pergunta o seguinte: ah, professor, dá para eu fazer isso em casa e tal? Buscar a probabilidade? Bem, se tu tiver um histórico genético na tua família, você pode sim fazer a probabilidade de acontecer uma doença ou uma característica, assim que seja. Por exemplo, o albinismo. O albinismo ele é uma condição hereditária, beleza? Aonde, para quem não sabe o que é albinismo, é uma doença que o cara tem a pele toda branca, tem dificuldade de entrar no sol, olho azul e tudo mais, cabelos loiros, né? E assim, galera do mal, o que acontece é o seguinte, ele é uma doença genética recessiva. Tranquilo? É uma característica genética recessiva. Então, nesse caso, só quem tem ausência de melanina, quem tem lá no DNA o azinho azinho, é que vai apresentar, então, aí o nosso albinismo, tranquilo? Agora imagina, essa imagem que eu estou te mostrando aí é justamente o que eu estou tentando te dizer. Vamos supor que a rata seja o albino e o rato não seja o albino, beleza? Então, quando há o cruzamento com o azão-azão e o azinho-azinho da fêmea aqui, galera, a gente tem todos normais, sem o albinismo. Agora, se por um acaso esse cara for azinho, o azinho dele vai poder cruzar também. Então, existe possibilidade de nascer filhos com albinismo, sacou? Então, é basicamente isso o cruzamento teste, tranquilo? Então, olha só, existe outra forma de fazer o cruzamento teste, que é dessa maneira que vocês estão vendo. Esse cara aí é chamado de quadro de Pienet, tranquilo? Então, olha só, vamos supor que eu tenho um ser vivo. Vamos continuar no rato, né? Então, eu tenho o rato preto aqui, ó, azão azinho, beleza? E aqui eu tenho o rato branco, beleza? Ah, professor, por que você separou? Bem, eu separei porque está acontecendo aqui a quebra dos genes alelos, ó. Aqui eu tenho um espermatozoide, no caso do macho. Aqui eu tenho um outro espermatozoide que é diferente. Aqui eu tenho um óvulo, aqui eu tenho um óvulo. Lembra, olha só. A gente ainda está lembrando lá do rato, beleza? Esse cara é o rato preto e aqui eu tenho a rata branca, beleza? Então, a gente vai ter o cruzamento então dos genes, né? Então a gente tem o azão pode se juntar com esse azinho, gerando azão-azinho. Esse azão pode juntar com esse azinho, gerando azão-azinho. O azinho pode juntar com esse azinho aqui, vai dar azinho-azinho. Esse azinho pode se juntar com esse azinho, vai dar azinho-azinho. Beleza? Observem como deu o mesmo resultado daqui, ó. Ó, o mesmo resultado aqui, ó. 2 azão-azinho e 2 azinho-azinho. Beleza? Então, nesse caso, galera, esse quadro é chamado de quadro de Pienet. Muita gente acha mais fácil fazer a probabilidade genética por ele, tá bom? Então, se você tiver uma habilidade maior, você pode fazer por ele que é tranquilo. Lógico que eu gostaria de ter uma lousa aqui do lado para me te mostrar de uma maneira minha mais fácil de fazer. Mas por enquanto eu não tenho, eu vou mostrar fotos para vocês daqui a pouco de como é que faz, tá bom? Vamos lá, presta atenção. Outra coisa interessante é o que a gente chama de proporção. A gente, na matemática, sempre colocam razão e proporção ao mesmo lado, né? No mesmo lado, no mesmo conceito, é, na mesma linhagem de pensamento. No caso da proporção, galera, é uma proporção provável, tranquilo? Então, nessa proporção provável, a gente vai ter aquela proporção
que a gente pode chamar de proporção fenotípica. O que é fenótipo? É a característica que tu apresenta, e uma proporção genotípica. O que é isso? Que é o genótipo, beleza? O genótipo, galera do mal, ele é, na verdade, qual o gene que vai produzir tal característica. E o gene ele pode ser heterozigoto ou pode ser homozigoto. Pode ser homozigoto dominante ou pode ser homozigoto recessivo. Beleza? Então, nesse caso, olha só, lá naquele cruzamento que a gente fez agora há pouco, se eu for tirar a proporção fenotípica, que é justamente, a questão do rato preto e do branco, né? Então, se eu for tirar aqui ó, a proporção fenotípica, eu vou ter dois ratos brancos, está aqui, ó, dois ratos brancos, opa, perdão, dois ratos brancos aqui embaixo, né? O branco é recessivo, foi mal, beleza? E dois ratos pretos. Então, essa é a proporção fenotípica. Como é que eu vou apresentar isso? Então, eu vou apresentar dessa forma aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu poderia colocar na proporção fenotípica dois brancos, aí dois pontos, dois pretos. Pronto. Acabou a questão. Beleza? Então, proporção fenotípica é a proporção da característica apresentada. Beleza? Deu para entender? Agora vamos para a proporção genotípica. Como é que eu apresento a proporção genotípica? Bem, vamos voltar lá no nosso cruzamento, né? Proporção genotípica é os genes que aparecem depois do cruzamento, o conjunto de genes que aparece depois do cruzamento. Então eu vou ter, ó, eu posso colocar lá, ó, 2 azão azinho, 2 pontos, 2 azinho azinho. Pronto, 2 pontos. Então tu já está representando, galera, a proporção genotípica. Então a gente está apresentando o genótipo que foi criado. Correto? Beleza? Bem, se estiver entendendo, busca aí. Se você não estiver entendendo, busca algumas videoaulas na internet que vocês vão conseguir entender de boa. Essa minha videoaula está bem mais simples de você entender. Então, se você não conseguir entender agora, vá lá, volte, reveja e tudo mais, fica mais tranquilo. Então, tranquilo? Vamos lá. Então, proporção genotípica, o genótipo, proporção fenotípica, o fenótipo que é apresentado, a condição do fenótipo. Beleza? E aí a gente chega na noção de probabilidade, galera. Pensa comigo, ó, o que é probabilidade? Probabilidade é algo que vai acontecer, que a gente já falou aqui no cruzamento, né? Porque o cruzamento é uma forma de você mostrar aquilo que pode acontecer, que é a quantidade de filhos que você tem, tá certo? Então, assim, galera do mal, pensa numa moeda. Se eu jogar uma moeda para cima, ela tem duas possibilidades, de nascer cara ou coroa, beleza? Então, se eu jogar para cima e pegar, e aí eu vou verificar qual que vai cair, cara ou coroa. Mas inicialmente a gente tem a probabilidade de cair cara ou coroa porque só tem dois lados. Ou seja, se eu perguntar para ti qual a probabilidade de cair cara, a probabilidade de cair cara é meio, é a metade. Tranquilo? Então, se é a metade, a probabilidade de cair cara, significa dizer o seguinte, que a probabilidade de sair coroa também é a metade. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos passar para outro ponto aqui. Isso é só para te entender como é a probabilidade. Vamos pegar o dado, né? Se eu jogar o dado, quantos lados o dado tem? O dado ele tem 6 lados. Então, se ele tem 6 lados, se eu disser para você qual a probabilidade de cair o número 3 que está aí na tela para vocês. A probabilidade de cair o número 3 em um dado, beleza? Vai ser o seguinte, vai ser 1, porque ele só tem um lado 3, ele tem um dos lados que é 3 só, não tem dois lados, não tem três lados que é 3, beleza? Então ele tem um lado 3, beleza? E ele vai ter 6 lados no total. Então a probabilidade de cair o número 3 é 1/6, beleza? Então, esse 1/6 é justamente o lado que eu tenho, que eu queria que caísse o número 3, e o lado total dos dados, que são 6, beleza? Então aí a probabilidade de cair o número 3 quando eu jogar um dado para cima, beleza? Então, na genética, a gente utiliza muito isso, cara, as teorias da probabilidade. Então, o que é a probabilidade? A probabilidade é o número de eventos desejados, aqueles que eu quero, beleza? Pelo número de eventos possíveis, aqueles totais que vão ter em uma situação, beleza? Então, por exemplo, quando a gente fala de
Vamos supor, um casal que quer ter um filho loiro, beleza? A mulher é loira, o homem não, beleza? Então vamos supor que a mulher seja um mozigota, azinho, azinho, porque ela é loura, cabelos claros, e o homem seja azão, azinho. Ele tenha um azinho ali, tranquilo? Então, no cruzamento, a gente vai ver a possibilidade de gerar um filho. Então, por exemplo, vamos supor, o que o casal quer? Ele não quer um filho loiro? Então, se ele quer um filho loiro, a gente pode utilizar o cruzamento teste para fazer uma probabilidade do filho loiro. Galera, vamos voltar lá no rato de novo? Vamos nessa. Olha só, tranquilo. Voltamos no rato aqui de novo. Ó. Lembra? Ó, rato preto e aqui em cima a rata branca. Tranquilo? Bem, vamos fazer a probabilidade. Qual a probabilidade do filho desse cruzamento ser branco? A probabilidade de ser branco, ó, eu tenho uma probabilidade de ser branco depois do cruzamento, duas probabilidades de ser branco. Então vai ser a probabilidade, o pesão aqui vai ser 2 sobre 4 tentativas, ou seja, 4 total que eles têm aqui. Ó. Ele não tem 4 possibilidades de filho? Pois é, não são só 2 que eu quero. Então, probabilidade, número de eventos desejados, 2, beleza? Que é aquilo que eu quero, pelo número de eventos possíveis, que são 4. 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade seria 2 quartos. Eu posso simplificar em cima por 2 e embaixo por 2, e a gente vai ter a probabilidade de meio, beleza? De 1 sobre 2, justamente a probabilidade da gente ter, então, da gente ter um rato branco aparecendo aí. Então é dessa forma que a gente faz a probabilidade genética. Ah, professor, vamos fazer a probabilidade de nascer, sei lá, preto. Beleza? A mesma coisa. Eu tenho 2 pretos, então probabilidade que eu quero 2, probabilidade total 4. Beleza? Então se eu tenho probabilidade total 4, significa dizer que eu tenho 2 quartos. Ah, professor, e se a gente mudar o genótipo? Se for assim, ó, qual a probabilidade de nascer preto? Total, né? Se for azão, se o rato preto for azão, azão, a gente tem a probabilidade total de nascer preto. Por quê? O azão ele sempre vai dominar o azinho. Beleza? Então eu espero que vocês estejam entendendo aí, tá bom? Então, probabilidade, número de eventos desejados pelos números de eventos possíveis. Tranquilo que pode acontecer. E aí, galera, a gente chega numa regra que eu só vou de fato entrar com vocês na próxima aula, tá? Mas é bom explicar logo, já que vocês podem ter alguma questão aí que vocês estejam fazendo em casa e aí possa dar algum problema, beleza? A regra são duas regrinhas da probabilidade, que é a regra do e a regra do ou. Na questão o E e o OU, ele não vai estar escrito lá para ti, dificilmente ele vai estar escrito, ele geralmente vai estar subentendido, beleza? Como assim? Por exemplo, vamos supor aquela questão novamente que a gente falou da mulher de cabelo loiro, beleza? Cruzando com um homem de cabelo castanho, só que ele é heterozigoto, né? Então, ele fala toda a historinha, a mulher de cabelo loiro, azinho, azinho, o homem de cabelo castanho, azão, azinho, ele é heterozigoto e tal, e eles querem ter a probabilidade de ter uma filha, olha só, ele quer ter uma filha do sexo feminino, beleza? E também, além de ter uma filha, beleza? Ele quer que tenha cabelo loiro. Olha aí, ó. Ele quer ter uma fila, uma fila. Ele quer ter uma filha e que seja de cabelo loiro. Então, regra do erro. O que é que tu vai fazer? Tu vai fazer as duas probabilidades e depois você vai multiplicar essas probabilidades. Ou seja, você vai fazer aí uma multiplicação de fração, beleza? Olha esse exemplo que está na tela para vocês aí, ó. Um casal quer ter 2 filhos e deseja saber a probabilidade que ambos sejam do sexo masculino, beleza? Então, ele quer que tenha 2 filhos, beleza? Ó, 2 filhos e que ambos sejam do sexo masculino. Beleza, então olha só. Vamos pegar o exemplo. Qual a probabilidade de nascer homem ou mulher? A probabilidade de nascer homem ou mulher é a mesma probabilidade de de sair cara ou coroa, né? Porque só tem dois, macho e fêmea, biologicamente, tá certo? Então só tem dois aí. Então, nesse caso, a probabilidade de nascer homem, no que ele quer na questão, é metade.
beleza? Agora, a probabilidade de ter dois meninos, beleza? De ter dois meninos também é a metade. Por quê? Porque, na verdade, senhores do mal, como eu te falei, macho só tem metade das possibilidades, a outra metade é fêmea. Então a gente tem o seguinte, ó, metade de nascer dois meninos e a metade de nascer duas, a metade de nascer dois meninos e a metade que esses meninos sejam macho. Então a gente vai fazer a multiplicação de fração aqui. Bem, matematicamente, o que acontece na multiplicação de fração é que você multiplica embaixo, multiplica em cima. Então 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 1 quarto, então, a possibilidade de nascer macho, que os meninos sejam machos, e que sejam dois meninos em duas sucessivas gestações. Beleza? Vamos nessa. E aí a gente chega na parte final da nossa aula, beleza? Falando sobre a regra do ou. Então, como eu disse para vocês, nós temos a regra do e temos a regra do ou. Na regra do ou, a gente vai somar as possibilidades. Só que assim, a soma de frações é um pouquinho mais complicada. É por isso que na próxima aula a gente vai trabalhar exclusivamente isso, tá certo? Então a gente fala o seguinte, ó. Aí tem uma possibilidade do dado, né? Tu joga o dado para cima, tu quer que caia ou 4 ou 6, beleza? Então, nesse caso, quando tu quer um ou outro, é a mesma coisa que fosse, por exemplo, na genética. Ah, eu quero que nasça o meu filho que tenha cabelos loiros e que seja macho ou fêmea, tá ligado? Então, olha o ou aí. Esse ou, ele vai fazer a soma das frações, a soma das possibilidades, das probabilidades. Beleza? Então, nesse caso aí, por exemplo, do dado, né? A gente tem a probabilidade para cair 4 e a probabilidade para cair 6. Beleza? Então, a probabilidade para cair 4, a gente tem um lado que é 4 só no dado. Então, a probabilidade de cair 4 é 1 sobre 6, que é o total. 1 que eu quero, que é o 4, beleza? E 6, que são os 6 lados do dado. Então, a gente tem um sexto. A mesma coisa para 6. A gente só tem um número 6 no dado, beleza? Então, por isso, o número que eu desejo é 1. Já 6 são os 6 lados que o dado tem. Ou seja, significa dizer o seguinte, que como é a regra do ou, eu vou somar as frações. E aí, nesse caso, meu amigo, soma de frações é um pouquinho mais complicada que a multiplicação de fração. Quando eles estão da mesma base, como vocês estão vendo aqui, ó, beleza? Quando eles estão na mesma base, fica mais fácil. Por quê? Porque só conserva a base. Quando a base for diferente, aí a gente vai ter que fazer o que a gente chama de MMC, tranquilo? Mas calma, relaxa, que a gente ainda não chegou aí, tranquilo? E aí, primeiramente, eu quero que vocês entendam isso, que quando a base são iguais, a gente conserva a base e soma aqui os expoentes, né? Então, nesse caso, a gente vai ter 1 mais 1, a gente vai ter 2. Então, vai ser 2 sextos. Ah, professor, eu posso simplificar? Pode sim. Eu posso dividir aqui em cima por 2, embaixo por 2, que a gente vai ter 1 terço a probabilidade de cair ou 4 ou 6 na nossa história. Beleza? Senhores, eu vou ficando por aqui. Valeu. Mais uma vez, desculpa, na quinta-feira eu não pude entrar, mas eu acredito que essa aula ela é muito esclarecedora. Como eu te falei, assiste essa aula assim umas 3, 4, 5, 6 vezes, quantos vocês puderem, porque eu sei que isso pode te ajudar muito. A regra de probabilidade genética é uma regra que a gente precisa treinar, então treinem em casa, pegue atividade da internet, vão fazendo atividade da internet, papapá, para você pegar. Eu vou colocar uma lista de atividade para vocês, tá bom? Ou seja, eu não vou pedir para vocês atividades da nossa apostila ainda, beleza? Eu ainda não vou pedir para vocês a atividade da apostila, mas eu vou colocar uma lista extra para vocês e é essa lista que eu peço que vocês me entreguem. Valeu, galera do Terceirão, até a próxima, tchau. Eita, que eu tô me perdendo aqui.